Boa tarde, quinto ano. Então, para a nossa aula de História, página 17, os vários dialetos, por que falamos português? Então, texto e contexto, observe a imagem e reflita. Você já parou para pensar nos diferentes povos que existem no mundo e por que cada um deles fala uma língua diferente? Pense em nosso país. Por que no Brasil nós falamos português? Existe uma língua brasileira? Teorizando. A origem das diversas línguas é um tema controverso. De acordo com Silvavin Aurochs, a história do surgimento das diversas línguas passa pelos textos bíblicos. Uma das histórias mais conhecidas é o mito da Torre de Babel. Nessa história, Deus teria dificultado a comunicação entre os homens e fez surgir uma série de línguas diferentes a fim de confundir os que tentavam construir uma torre para chegar aos céus. Outro evento bíblico que tenta justificar a existência de diferentes línguas é a dispersão dos filhos de Noé, o que teria originado os diferentes idiomas existentes no mundo. É importante considerar o porquê de a linguagem existir, pois, ainda que os animais possam se comunicar, a capacidade linguística é própria da espécie humana. Há a hipótese de que as línguas atuais teriam uma matriz comum que foi se diferenciando de acordo com a necessidade de cada povo e ganhando contextos próprios. A língua portuguesa, assim como a espanhola, a francesa e a italiana, por exemplo, é chamada de língua romântica porque é derivada do latim. O latim se espalhou pela Europa entre 264 a 146 a.C., período em que o Império Romano se estendeu por essas áreas. Misturada aos dialetos locais, a língua latina deu origem a diversas línguas conhecidas hoje. Outra língua que também influenciou muito as línguas românicas foi a grega. E nós, por que falamos a língua portuguesa? Não deveria existir uma língua brasileira? No Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa, devido à colonização portuguesa e à consequente imposição do uso da língua lusitana. Isso ocorreu para que os colonizadores pudessem impor sua cultura e dominar a população indígena. É importante ressaltar que a língua é um importante instrumento de dominação cultural, assim como os portugueses fizeram no Brasil. Na época da colonização, indígenas viviam no Brasil e possuíam línguas próprias. Com o tempo, a língua portuguesa se misturou com as línguas faladas pelos povos locais. Além disso, ocorreu também o contato com os colonizadores espanhóis no lado oeste do Brasil. Outro fator que ajudou a formar nosso idioma foi a vinda de imigrantes que enriqueceram nossa língua com palavras que não eram de origem portuguesa. Diante de todos esses fatores, apesar de falarmos a língua portuguesa, o nosso idioma apresenta muitas diferenças em relação ao português falado em Portugal. Além disso, devido à grande extensão territorial do Brasil, a língua portuguesa falada no país é extremamente variada, repleta de sotaques, expressões e regionalismo. Entretanto, isso não impede a nossa comunicação. Embora possa, em algumas ocasiões, dificultar o diálogo. As variações linguísticas que existem em cada região de um país são chamadas de regionalismo. Expressões típicas da região sul. O sul do Brasil é uma região que recebeu muitos imigrantes europeus, como alemães e italianos. Por esse motivo, os brasileiros que viviam lá utilizavam muitas palavras que não são nem de origem portuguesa nem de indígena, o que gerou um vocabulário próprio para a região, conforme mostra a tabela a seguir. Então, nós temos as expressões e alguns significados. Alçar a perna, montar a cavalo. Campo Santo, cemitério. Embretar-se, meter-se em apuros. Guacho, animal ou pessoa criada sem a mãe ou sem o leite materno. Lindeiro, ao lado do vizinho.
maleva, bandido, malfeitor, perverso. Olada, ocasião, oportunidade. Solito, isolado, sozinho, sem companhia. Tirana, caatinga e dança popular acompanhada de viola. Expressões típicas da região Nordeste. Durante a colonização, a região Nordeste do Brasil recebeu muitos africanos retirados de suas terras e forçados a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Por essa razão, os moradores dessa região utilizam muitas expressões de origem africana. Então, nós temos baixa da égua, lugar aonde ninguém quer ir, lugar muito longe. Balaio de gato, desorganização, confusão. Bater a caçuleta, morrer. Cambito, perna fina. Cão chupando manga, pessoa muito feia. Caixa-prego, lugar muito distante. Dar pitaco, dar opinião. Fastiado, sem fome. Girimum, abóbora, nome feio, palavrão. Mangar, ridicularizar. Expressões típicas da região Norte. Os moradores da região Norte, uma das últimas regiões do Brasil a serem colonizadas pelos portugueses, foram muito influenciados pelas línguas indígenas. Além disso, o seu vocabulário também recebeu influência da língua espanhola em relação das áreas fronteiriças colonizadas pela Espanha. Algumas expressões: égua de largura, muito sorte. Essa é da grife do varal, roupa roubada. Levou o farelo, morreu. Miudinho, pequeno. Paga uma aí, paga uma bebida. Vigia bem, presta muita atenção. Zé Ruela, bobo. A linguagem faz parte da cultura de um povo e, aliada à comunicação oral, permite a transmissão de tradições e a comunicação entre as pessoas. Então, o que vocês vão fazer? Procurar na internet os diferentes nomes dados à palavra mandioca em cada região do Brasil. Então, coloca o cabeçalho no caderninho de história, escreva atividade da apostila, página 21, escreve o enunciado, diferentes significados da palavra mandioca na região. Aí coloca região Norte, região Nordeste, tá? E assim vocês vão. E aí vocês vão fazer os exercícios de fixação da página 21 até a página 26, tá bom?